É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro de posse de boa fortuna deve estar atrás de uma esposa. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e hoje venho falar sobre o livro maravilhoso e apaixonante Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Eu tenho que falar com vocês sobre esse livro aqui, que gente, ele conquistou meu coração de um jeito, assim, que me deixou, tipo, nossa, muito triste quando acabou, porque eu me envolvi de uma forma tão sensacional na história. Gente, eu tenho que convencer vocês a lerem esse livro, sério. E, tipo assim, eu quero ler tudo da Jane Austen, porque que escrita fantástica. Bom, primeiro que esse livro, muita gente já olha um pouco tortinho, um pouco com preconceito, porque acha que é só um romance bobo, uma coisa meio ridícula assim, mas não, é muito mais do que isso. O livro é uma grande sátira social daquela época, fala sobre classe, fala sobre casamento, fala sobre as dificuldades que as mulheres encontravam, sobre como o casamento era uma forma de conseguir uma estabilidade social e financeira. A gente compara, né, a sociedade daquela época com a sociedade da nossa época. A gente vê como muita coisa continua muito parecida, mas muita coisa mudou. E é uma delícia você embarcar numa sociedade assim tão diferente da nossa. Bom, esse livro foi publicado em 1813 e foi escrito pela Jane Austen, que nasceu em 1775 lá na Inglaterra, em um presbitério. E o engraçado é que ela lia muito quando ela era criança, porque ela tinha acesso à biblioteca do pai, algo que era incomum para as garotas da época. Só que a primeira versão desse livro aqui se chamava Primeiras Impressões e foi escrito entre 1796 e 1797. Então ele foi publicado um pouquinho depois, alguns anos de quando foi escrito. E ela morava em Hampshire e foi observando aquela estrutura, aquela sociedade de Hampshire que ela se baseou para escrever os seus romances. E ela morreu aos 41 anos, solteira. Só que ela tinha recebido uma proposta de casamento, a qual ela aceitou, e depois de muito pouco tempo, ela recusou e morreu solteira. Então isso com certeza tem as experiências dela têm um peso nos livros, né? É muito legal você observar isso. E o livro é considerado um romance de costumes, é um gênero que surgiu no final do século XVIII e é um gênero que enfatiza as crenças, os modos, as estruturas sociais de um grupo particular de pessoas. E a Austen, ela escreve muito inteligentemente sobre as frivolidades dos estratos superiores ingleses. E ela faz, assim, ela constrói algumas ironias, um sarcasmo que é uma delícia de ler, é muito, muito engraçado. Então vamos falar sobre o que esse livro nos traz, qual é a história dele. Se passa na Inglaterra e vai contar a história de uma família chamada família Bennet, que tem o pai, o Sr. Bennet, a mãe, a Sra. Bennet, não revela em nenhum momento do livro o primeiro nome deles. E eles têm 5 filhas. Então são 5 filhas que são bem diferentes entre si. Você tem da mais velha para mais nova a Jane, a Elizabeth, que é a grande protagonista desse livro, a Mary, a Kitty, ou Catherine, mas Kitty seria o apelido, e a Lydia, que é uma das pessoas mais doidas da vida. E eles têm um problema, porque, claro que o fato dele ter tantas filhas, do Sr. Bennet ter tantas filhas, gasta um pouco mais de dinheiro, mas ele não tinha muito dinheiro quanto outros personagens desse livro. E ele tirava principalmente esse dinheiro da propriedade que eles viviam. Só que naquela época era um pouco diferente as coisas, então quando ele morresse, como ele só tinha filhas mulheres, a propriedade, o dinheiro não iriam para elas. Iria pro parente menino mais próximo, que seria o herdeiro, que é um tal de Mr. Collins, que é um primo das meninas, da Elizabeth e tal. Então elas estão com um problema, porque quando o Mr. Bennet morrer, o Sr. Bennet morrer, elas vão cair na pobreza, basicamente, porque elas não vão ter casa, elas não vão ter dinheiro, não vão ter nada. Então a prioridade naquele momento é o quê? Casar as filhas. Então a Sra. Bennet é desesperada para casar as filhas, e não só porque ela quer, não, vamos casar porque que lindo casamento, não, é porque também era uma questão de necessidade, senão todas elas estariam ferradas, porque elas só teriam dinheiro do dote da mãe. Então aquilo tá uma situação bastante complicada. E aí o livro começa quando a Sra. Bennet recebe a notícia de que um cara rico e bonito e tal chegou na cidade, que é o tal de Sr. Bingley. E aí ela tá desesperada pro Sr. Bennet ir lá conhecer, apresentar as filhas pra ele, antes que alguém consiga casar uma das filhas, né? Então ela já via todo cara com dinheiro e um cavalheiro e tudo como um potencial
marido para as filhas. Só que o Sr. Bingley também traz com ele um amigo, que é o Sr. Darcy, que é o grande protagonista masculino dessa história. E o Sr. Darcy, ele se mostra muito diferente do amigo. Ele é mais rico que o amigo. Até no livro eles falam muito de renda. Então, eu não sei como é que eles conseguiam saber na época, mas por exemplo, o Mr. Bingley tinha... Eu vou falar Mr. porque a primeira versão que eu li desse livro, eu li os primeiros capítulos em inglês. Só que aí eu terminei o livro em português, então eu tô meio acostumada a falar Mr. Então o Sr. Bingley, por exemplo, ele tem uma renda de 4 a 5 mil libras por ano. O Mr. Darcy tem 10 mil, então é muito, muito mais dinheiro. Só que o Mr. Darcy, ele tem um problema porque ele é muito arrogante, é um cara orgulhoso, é um cara, assim, que ele... Nos bailes, eles tinham o costume de... O cara tinha que dançar com as mulheres lá para as meninas não ficarem sem dançar com ninguém. E ele não queria dançar, ele não queria conversar com ninguém, ele não puxava assunto. E todo mundo viu aquilo como uma afronta, falou, nossa, que cara insuportável, que cara desagradável e tudo. E a própria Elizabeth, que é a protagonista do livro, em um primeiro momento, ela fica um pouco atraída por ele, só que logo ela vê que o cara é um saco, que o cara é arrogante, o cara é orgulhoso, não quer nada com ele. Principalmente porque num baile, ela escuta ele falando pra um cara lá que a única mulher bonita do baile é a Jane, que é a irmã mais velha dela, e que a Elizabeth é só, assim, tolerável. Então ela ouve aquilo e ele ficou muito puta, assim como qualquer uma ficaria. E ela, nossa, ela odeia ele, ela detesta ele, não quer ver ele nem pintado de ouro. E é muito engraçado isso. Bom, e o Sr. Bingley se apaixona pela Jane, que é a irmã mais velha da Elizabeth, que é uma personagem, uma fofurinha de personagem, ela é uma gracinha, eu adoro de paixão a Jane. E o Bingley também é muito gente boa. Então você tem várias famílias naquela sociedade, você tem outros personagens, você tem a família Lucas, que tem a Charlotte, que é a melhor amiga da Elizabeth, e você tem o Sr. Collins. O que falar sobre o Sr. Collins? O Sr. Collins é aquele famoso primo das meninas que eu falei no começo, e ele que vai herdar a propriedade quando o Sr. Bennet morrer. E o Sr. Collins, ele acha que é uma sacanagem isso mesmo, de pegar a propriedade, e decide que o melhor jeito de se retratar é casando com uma das meninas. O Sr. Collins é o personagem que eu mais odiei em todos os livros que eu já li. Eu sinceramente não lembro de algum personagem que eu quis tanto bater. Sério, eu acho que eu fiquei com mais raiva dele do que eu fiquei com a Umbridge de Harry Potter, pra vocês terem noção do ódio que eu fiquei desse cara. Ele é super pomposo, ele faz discursos imensos, ele é muito puxa-saco, ele se acha assim maravilhoso, o cara machista pra caramba. Gente, alguém mata o Sr. Collins, pelo amor de Deus, sério. Enfim, sobre a sinopse do livro, eu não vou falar mais nada. Então, basicamente, você tem a Jane e o Bingley que se gostam, o Darcy e a Elizabeth que se odeiam, apesar de que o Darcy começa a mostrar interesse pela Elizabeth, apesar de que ela não gosta dele. E você vai ter esse problema do dinheiro das meninas, você vai ter esse problema que elas têm que se casar pra não perder a propriedade, e o Sr. Collins lá no meio. Enfim, é isso. Eu não vou dizer que é o clássico que tem a escrita mais fácil que eu já li, porque não. Eu acho que tem vários outros que são bem mais fáceis, tipo Sol para Todos e tudo. Não é uma linguagem difícil, mas em inglês, por exemplo, eu tive mais dificuldade de ler. O que você vê da escrita é que a impressão que eu tenho é que toda palavra, cada ponto, cada vírgula, a Jane pensou muito bem ao escrever, sério. É uma escrita muito fluida, muito boa, e os capítulos são muito curtos, o que torna a leitura muito agradável, apesar de ter uns 50 capítulos ao todo, porque na verdade nessa edição aqui minha da Penguin, ele é dividido em 3 volumes. Então você não consegue parar de ler, sinceramente. Você tem o texto, ele te prende de uma forma incrível. E o mais interessante, o que mais me conquistou na Jane Austen, é que ela escreve com uma ironia, com sarcasmo, ela faz umas críticas, os personagens dela são tão bem feitos, é impossível não gostar. Então você tem, por exemplo, o pai das meninas, que é o Sr. Bennet, que ele é um personagem que eu acho que todo mundo que lê adora ele. Ele é um personagem muito sarcástico, ele não aguenta o tanto que a mãe das meninas, a Sra. Bennet, é frívola e nossa, a mulher é sem noção. No começo do livro eu até achava ela engraçada, depois eu fiquei assim, meu Deus, alguém pare essa mulher, porque, que vergonha alheia dessa mulher. Então esse Sr. Bennet, ele é muito irônico, ele solta
umas patadas, assim, ele dá umas tiradas que você fica, meu Deus do céu, ele é incrível. Eu acho que Elizabeth é uma protagonista maravilhosa. Eu acho que é uma das protagonistas, assim, que eu mais gostei na vida que eu li. Ela é muito, muito, muito boa, sério. Ela é inteligente, ela é muito, muito inteligente. Ela dá umas tiradas também sensacionais. Ela sabe quem ela sabe dos seus valores. Ela reconhece os erros dela. E você tem muito isso desse orgulho e preconceito mesmo. Muita gente fala que o orgulho seria o Mr. Darcy e o preconceito seria a Elizabeth. Porque ele é um cara orgulhoso, só que ela acaba tendo impressões muito precipitadas das pessoas, né? Ela tem impressões muito precipitadas do Sr. Darcy, ela começa a ouvir coisas sobre ele e tudo, e ela começa a criar uma imagem muito negativa dele na mente dela, assim como ela tem impressão ótima de outros personagens que acabam se mostrando uns porcarias. Mas pra mim esse orgulho e preconceito estão em toda a obra. Vários personagens mostram preconceito, principalmente com extrato social, com classe social, então você tem muito isso de o pessoal menosprezando os Bennets porque eles têm uma inferioridade econômica em comparação com os outros. Você tem orgulho de vários personagens, não só do Darcy. A própria Elizabeth mostra muito orgulho várias vezes. Então eu achei que ficou muito, muito, muito acurado esse título pro livro. Muito, eu achei sensacional. Algumas coisas são bem assim, nuances mesmo, são bem tênues. Isso que deixa talvez a leitura um pouco mais assim. Às vezes você tem que ler 2 vezes pra entender o que aconteceu, porque tem essas sacadas bem inteligentes da Jane Austen. E uma coisa muito interessante é que você tem essa narração em terceira pessoa, só que você sente como se você fosse o personagem. As descrições da Jane, ela se preocupa muito mais em descrever sentimentos, descrever pensamentos, do que descrever, por exemplo, as roupas dos personagens, a aparência dos personagens. Então você tem muito mais essa preocupação em realmente fazer o leitor sentir o que o personagem tá sentindo naquela hora. Então eu acho que o sentimento que ela passa melhor, assim, é o de constrangimento e o de vergonha. Quando a Elizabeth sentia algum desses sentimentos, quando ela sentia algumas dessas coisas, né, muita vergonha, constrangimento, eu ficava constrangida, eu ficava, meu Deus. E o Sr. Collins, ela consegue passar direitinho o que aquele personagem seria. O jeito que ela constrói os diálogos dos personagens é sensacional. Você realmente sente que você está lá, que você sente que você é ele, sabe? Meu Deus, você sente que ele está falando com você, você sente que os personagens estão falando com você. Eu achei isso uma experiência de imersão na leitura incrível. E você tem esse contraste da senhora Bennet, das irmãs da Elizabeth, que são assim super frívolas e tolas e só pensam em caras e só pensam em casar e só pensam em caras bonitos e vestidos bonitos e tudo. E a Elizabeth e a Jane são bem mais maduras e até elas muitas vezes são prejudicadas justamente porque a mãe e as irmãs têm um comportamento que acaba manchando a imagem delas, das mais velhas, perante a sociedade. E eu amei o Sr. Darcy, eu achei ele maravilhoso. Eu acho que ele fez algumas coisas erradas durante o livro, muita gente coloca ele também no pedestal, que eu acho que não é certo. Ele é bem assim idealizado, mas ele fez algumas coisas erradas que eu não concordei. E eu fiquei com pena dele, às vezes, ele ser tão mal interpretado. Me lembrou quando eu tô tímida em alguma situação, e acho que alguns de vocês podem se identificar também, quando você tá tímido em alguma situação e fica parecendo que você, na verdade, é arrogante, ou chato, ou não quer se misturar, mas na verdade você só tá com muita vergonha, sabe? E é muito isso, apesar de eu ser extrovertida, há situações disso, e você acaba sendo mal interpretado às vezes. Nossa, e você tem aquela personagem, a Lady Catherine, que ela é tia do Darcy, e a mulher é uma bruxa, ela é hiper antipática, ela é horrorosa, ela é arrogante, ela acha que, como ela é uma das mulheres mais ricas, uma das pessoas mais ricas lá daquela situação, ela acha que por isso ela é superior que os outros e ela tem que dar pitaco na vida dos outros, na casa dos outros, no casamento dos outros. Ela é insuportável. Ela e o Sr. Collins, sinceramente, esses são, meu Deus do céu, dá uma vontade de jogar o livro no chão, falar que personagens horrorosos. Porque eles são tão bem construídos que você, sinceramente, odeia eles. E uma das melhores cenas
a Elizabeth enfrentando tanto o Sr. Collins quanto a Lady Catherine. E é maravilhoso. E eu fico assim, você fica tipo, isso, Elizabeth, vai! O livro, na minha opinião, não é linear. Ele tem uns acontecimentos e ele tem umas reviravoltas que você quer continuar lendo. Você tem umas coisas que acontecem que você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Sério, que são muito eletrizantes mesmo, assim, não são... Tá, não vou dizer que são muito eletrizantes no livro de ação, mas são acontecimentos, assim, que dão um rebuliço naquela situação que você fica, meu Deus, eu preciso ler. Então é muito interessante isso, não é um livro... É um livro também de reviravoltas e de sacadas geniais. Às vezes uma coisa que você não presta muita atenção no começo, que vai acontecer lá no final e é explicado, meu Deus. Bom, achei o livro muito, muito engraçado. Eu gostaria que o final tivesse sido um pouco mais trabalhado, assim, falando realmente o que aconteceu e dando mais detalhes. Eu senti falta disso. Eu gostaria que o livro fosse um pouquinho maior contando isso. E, enfim, gente, é isso. Eu achei o livro super, super, super engraçado. O livro romântico, um livro gostoso de ler. Muito, muito bom. E eu definitivamente quero ler mais da Jane Austen. E eu realmente gostei muito dessa edição da Penguin. Como sempre, um ótimo trabalho, porque ela traz muitas notas aqui no final, explicando o contexto de como era a sociedade na época. E eu acabei aprendendo muita coisa. Porque tem coisas que você não entende direito no texto, algumas referências, algumas coisas daquela época, e que em outras edições não tem. Então essas notas dessa edição da Penguin são maravilhosas. E o livro não é um livro feminista, até porque o feminismo, né, com essa palavra nem existia naquela época. Tava começando os direitos das mulheres, Mary Wollstonecraft com a Vindication of the Rights of the Woman é ótimo, né? Of the Woman. E a Mary, inclusive, Wollstonecraft, que é mãe da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, eu falei disso na resenha. Mas eu sinceramente acho que a Jane mostra aquilo de força feminina, aquilo da Elizabeth não se importar tanto, falar assim, cara, eu também tenho que colocar minha felicidade em primeiro lugar, não vou aceitar um cara me falando o que fazer. Sabe, ela tem até uma cena no livro que a irmã dela fica doente e ela sai assim, indo ver a irmã e acaba ficando com o vestido todo cheio de lama e de terra e todo mundo começa a ficar achando ela, nossa, absurdo, uma coisa horrorosa. Mas a Elizabeth mostra esse tipo de força. Então eu acho que esse tipo de coisa era assim, muito inovador pra época. São pequenas coisas, pequenos atos assim de rebeldia e de realmente se impor como mulher que torna a Elizabeth meio que uma personagem feminista. Bom, gente, o livro vai levar 5 chicletes e um coração de favorito, virou um grande favorito meu. Não vou dizer que é um daqueles livros que muda a sua vida, mas é um livro tão bem escrito, tão bem feito, tão gostoso de ler. E é tão rápido de ler mesmo, tão agradável, que tornou a experiência da leitura uma coisa super prazerosa. Eu acho que a Jane Austen merecidamente tem o seu título, né, de uma das grandes escritoras inglesas de todos os tempos. E agora, meus amores, eu vou fazer rapidinho uma parte de spoilers, só pra falar algumas coisinhas que eu não posso falar sem dar spoilers. Então, se você ainda não leu o livro, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu like. E aqui embaixo vai estar o link da compra do livro. E comprando por esse link você vai me ajudar muito, muito, muito. Então, muito obrigada por ter assistido e muitos, muitos beijos. Bom, gente, uma coisa que eu vou confessar que eu fiquei um pouco decepcionada é que não teve nenhum beijo. Uma coisa que eu, na verdade, não gostei tanto nesse livro é que realmente você não tem muito essa parte carnal da coisa, né? Você tem mais o amor platônico lá, mas você não tem beijo. E eu fiquei assim, meu Deus, não teve beijo. Eu ainda não assisti o filme, nem a adaptação da BBC, né, que é em série. Mas eu sei que lá tem beijo. Eu fiquei assim, esperando isso no livro. Sei lá, acho que foi o primeiro romance que eu li que não teve nenhum beijo. Então foi um pouco estranho, eu vou confessar pra você. E realmente o que eu senti falta, na verdade, foi no final você ter uma maior exploração Exploração é ótimo, né? Você explorar mais como é que foi a vida de casados, como é que foi o casamento, como é que foi tudo. Eu gostei do final, mas eu realmente senti um pouco mais de falta. Acho que é porque eu não estava disposta né, tirar esse livro de mim, parar de ler. Eu queria continuar, eu queria ler para sempre, eu queria que ele tivesse 200 milhões de páginas para lê-lo para sempre. É isso. O que é aquela fuga da Lydia com Wickham? Sério, que sensacional. Gente, que doideira. Sério, babadeira. Não, é sério, gente. Se uma coisa dessas até teria, tipo, uma implicação, assim, tipo, um mini escândalo hoje em dia, imagina naquela época.
Eu achei essa um dos grandes pontos altos do livro. Eu fiquei, meu Deus, eu fiquei impressionada. Eu fiquei, gente, o que vai acontecer? Essa menina... Eu até pensei um pouco que ele fosse um psicopata e ia matar ela, mas eu fiquei... Calma, Vitória, você está lendo muito Stephen King. E eu achei incrível, eu achei realmente sensacional. Uma das grandes partes do livro foi essa fuga. E a Lídia, quando chega, ela totalmente assim... Ai, porque minhas irmãs não estão casadas. Assim, ela agindo como se nada tivesse acontecido. Pleníssima. Não, gente, doideira demais. E eu adoro, eu sinceramente tenho que admitir isso pra vocês, que eu adoro essas histórias de romance que eles não se gostam e no final acabam se gostando. Eu acho que é um dos melhores clichês, assim, de romance de todos os tempos. E acho que, na verdade, esse clichê é muito inspirado por esses dois aqui, viu? E é legal também a diferença entre, por exemplo, a Charlotte Lucas e a Elizabeth, né? Que a Charlotte, ela prefere a estabilidade de um bom casamento, num casamento seguro, e a Elizabeth já coloca a felicidade dela em primeiro lugar. E o incrível é que quando a Elizabeth rejeita o Sr. Collins, ela tá tomando uma decisão muito arriscada. Porque se ela casasse com o Mr. Collins, ela teria uma estabilidade financeira, não só pra ela, mas pra toda a família. E ela acaba rejeitando aquilo que eu, na verdade, também rejeitaria, porque aquele cara é um porre. Mas quando ela rejeita o Sr. Darcy também, ela também tá correndo um risco muito grande. E eu acho que o pessoal da época também leu aquilo e percebeu muito mais que a gente lendo na nossa época o quanto que aquilo que ela estava fazendo era muito ousado e muito arriscado. Então ela realmente, ela colocou o valor dela em primeiro lugar, do tipo, cara, eu não vou me rebaixar a um ponto de casar com um cara que eu não tenho o mínimo interesse, o mínimo amor, eu não tenho o mínimo gostar mesmo, sabe? E é isso, pessoal, eu espero muito, muito, muito que eu tenha passado um pouco do que eu senti com esse livro pra vocês, que eu amei muito mesmo. Então eu posso até transformar isso num projeto pessoal de ter ler todos os livros da Jane Austen, porque são pouquinhos, então dá pra ler tranquilamente. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada quem assistiu até aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, comentar aqui. E se você comentar com spoilers, não esquece de avisar pra nenhum amiguinho ler sem querer acabar estragando a experiência de leitura dele. E eu espero que vocês tenham gostado e muitos beijos. Tchau, tchau!